Olá, meus amores. Bom dia, tudo bem, alunos do quinto ano? Bom, hoje, segunda-feira, teremos agora aula de ciências, aonde nós vamos iniciar a revisão da unidade 3 do nosso material, tá? Essa unidade, ela vem falando sobre o uso sustentável dos recursos naturais. E nós vamos ver tudo isso agora. O que são recursos naturais, como eles se dividem, quais são os impactos que esses recursos podem causar para a natureza, como é que funciona essa questão de trabalhar com esses recursos de forma sustentável. Então, agora nós vamos iniciar sobre esse assunto na aula de hoje, tá? Nós encerramos, né, a revisão da unidade 4 de ciências e agora nós vamos falar então da unidade 3, certinho? Então, acompanhem aí sobre o recurso, né, o uso sustentável desses recursos, os recursos naturais que encontramos na natureza. Uso sustentável dos recursos. Temos aí então, né, sabemos que é de ciências, é uma revisão da unidade 3, como a tia Grazi falou para vocês. Recurso natural é tudo aquilo que pode ser encontrado na natureza e é utilizado pelo ser humano para satisfazer suas necessidades. Matar sua fome, matar sua sede, esquentar as pessoas, né, abrigar em relação ao frio, ao calor. Então, tudo isso são necessidades que os seres humanos têm. E eles utilizam aí os recursos naturais para suprir essas necessidades. Eles são classificados, esses recursos, em renováveis e não renováveis. Então, nós temos aí, dentro dos recursos naturais, aqueles que são renováveis e aqueles que são não renováveis, certo? Como é essa classificação desses recursos aí? Como é que funciona a reposição deles na natureza? O que são recursos não renováveis? São recursos naturais de formação lenta, gente, que demora a se recompor. Uma vez retirado da natureza, ele demora para se recompor, ou às vezes, dependendo do jeito que ele é retirado, se for de uma forma onde não tem controle, pode ser inclusive que ele acabe, tá? Então, é um recurso natural de forma lenta, que face às taxas do consumo rapidamente se esgotam. Então, se eu consumo muito, ele pode se esgotar. Se eu não dou um tempo para ele se repor, para ele voltar a reproduzir, né, a se refazer na natureza, ele pode se esgotar. Não sendo possível a sua reposição à escala da vida humana, ou seja, se eu consumo muito e ele é lento para voltar a ter esse produto na natureza, pode ser que ele acabe e não consiga suprir as necessidades do ser humano. Por isso, a necessidade de consumir esses produtos, de utilizar esses produtos, esses recursos naturais de forma sustentável. Recursos renováveis são recursos naturais que são repostos à medida que são consumidos. Esses aí se renovam, tá? Consegue se renovar mesmo utilizando eles. Porém, tudo tem que ter um equilíbrio, tá? Todos eles. Bom, aqui nós temos a classificação desses recursos, né? Os renováveis e os não renováveis. Recursos não renováveis, quais são? Carvão mineral, petróleo, gás natural, urânio que está dentro dos minerais, como cobre, ferro, quartzo, e as rochas que vão formar o solo, né? Não são renováveis, certo? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. O carvão mineral, o petróleo e o gás natural são considerados combustíveis fósseis. O que isso quer dizer? O nome já diz, fósseis. É que eles são formados através da decomposição de outros seres que já viveram aqui há milhares de anos. Então, eles são formados através dessa decomposição de bactérias que ficam ali no solo e que dão origem a esses recursos como carvão mineral, petróleo e gás natural, certo?
Recursos renováveis, quais são? Radiação solar, que dá aí a nós, né, a energia solar, que consegue desenvolver a utilização desse tipo de energia, as plantas, os animais, o vento, a água e o calor do interior da Terra. São recursos renováveis, certo? Que conseguem se renovar, tá? Então, a gente tem que observar bastante essa questão da reposição na natureza. Os não renováveis demoram muito para poder se refazer, para se recompor após ser retirado. Já os renováveis têm uma renovação mais acelerada e de maior facilidade para voltar aí a ter novamente. Bom, os combustíveis fósseis, como eu acabei de dizer para vocês, são o carvão, o petróleo e o gás natural. Esses materiais foram formados a partir da decomposição de restos de organismos que viveram há muitos anos. São recursos energéticos, né, que foram se formando aí através dessa decomposição e que deu origem ao carvão, ao petróleo e ao gás natural. Continuando aí. O carvão, gente, de todos, é o mais abundante, é o que tem mais dentro dos recursos não renováveis. E as reservas conhecidas devem dar para algumas centenas de anos. Geralmente, ele é utilizado pelo país produtor devido às dificuldades de transporte, extraído por meio da mineração. Então, eu utilizo a extração de minério para retirar esse recurso da natureza. Ele é usado em centrais térmicas para a produção de eletricidade e na produção de corantes, explosivos, inseticidas, fertilizantes e medicamentos. Nós estamos falando aí, né, sobre esses combustíveis fósseis. Então, agora nós vamos falar um pouquinho também do petróleo e do gás natural, que são recursos não renováveis, certo? Mas são os mais utilizados. Petróleo e gás natural podem esgotar-se nas próximas gerações. O Médio Oriente assume-se como uma das regiões mais importantes na produção e exportação desses recursos. Para que o petróleo é utilizado? Em centrais térmicas para a produção de eletricidade, sob a forma de gasóleo e gasolina como combustível, e os seus derivados em plásticos, tintas, borrachas, entre outros. Já o gás natural é de uso doméstico e como combustível em centrais térmicas. Então, é muito utilizado todos esses dois recursos. Por isso a preocupação, porque eles podem se esgotar e eles são utilizados em várias indústrias, por várias pessoas, em vários meios aí da economia, em situações que a gente necessita desses combustíveis fósseis aí. Carvão, petróleo e gás natural. O carvão ainda tem maior quantidade, mas o petróleo e o gás natural pode sim se esgotar nas próximas gerações, tá? Continuando, uso do petróleo e derivados, ou seja, para que o petróleo pode ser utilizado, tá? Na produção de eletricidade, carburantes, ou seja, nos aviões, barcos e comboios, para a produção de plásticos e borrachas sintéticas, pela indústria farmacêutica, para produzir butano, betumes e corantes, para produzir óleos de motores e fibras sintéticas. Então, o petróleo ele é utilizado muito para muitas coisas. Por isso a preocupação, porque é um combustível fóssil que pode se esgotar. Temos que produzir, né? Temos que utilizar de maneira sustentável, para que a gente não perca esse recurso natural e para que a gente não fique aí sem outros recursos necessários para a nossa sobrevivência e existência, né? Fontes de energia renováveis. Além dos recursos renováveis, a gente também pode produzir energia, tá, gente? Energia mesmo, através desses recursos, dessas fontes renováveis, desses recursos naturais renováveis. Nós temos energia solar, né, que é proveniente do aproveitamento de raios solares. A eólica, que é aquela produzida através da força do vento, resultante da deslocação de massas de ar devido às diferenças de pressão atmosférica. A hídrica,
que é uma energia renovável resultante dos fluxos de água nos rios, tá? Nós temos a biomassa, que é a energia proveniente da combustão de produtos de resíduos agrícolas, pecuária, floresta e indústrias. A geotérmica, que é uma energia renovável com fonte no calor interno da Terra. E ondas e marés, que é a energia gerada pela movimentação das ondas e pela diferença de amplitude entre marés, que produzindo trabalho mecânico gera eletricidade. Então, essas informações aqui são informações adicionais que a Tia Grazi trouxe para vocês, que eu achei interessante, que através de alguns recursos, nós podemos utilizar esses recursos renováveis para produzir também uma energia renovável, né? É muito interessante isso daí. A gente pode utilizar os recursos a nosso favor de uma maneira que a gente não agrida tanto o meio ambiente, tá? Aí nós temos os exemplos, né, da energia solar com as placas voltaicas, a eólica, certo? A hídrica, a biomassa, a geotérmica, as ondas e marés, ok? Certinho? Só que nós podemos causar também impactos ambientais com a exploração desses recursos. Os combustíveis fósseis mesmo, como o carvão, ele é abundante, barato, mas é a fonte de energia mais poluente, sobretudo pela emissão de dióxido de carbono, dióxido de enxofre e óxidos de azoto e partículas para a atmosfera. O petróleo é muito poluente, desde a extração ao transporte, refinação e na fase final, durante a combustão, com a emissão de gases poluentes. O gás natural, como é mais leve que o ar, dissipa-se rapidamente em caso de fuga, mas todos causam danos ao meio ambiente, causam impactos, desde a sua extração até a sua utilização. Quais são os impactos ambientais que podem ser causados com aí a exploração desses recursos naturais que são retirados aí da natureza? O que eles podem trazer? Poluição das águas, principalmente com a questão das indústrias, né? Das mineradoras. Nós já vimos aí situações, inclusive, né, de empresas que tiveram aí represas de barragens com resíduos de minérios que se romperam e contaminou vários rios e destruiu cidades. A poluição do ar, que causa doenças respiratórias nas pessoas, né? Deixa o ar mais seco. O efeito estufa, que deixa aqui o nosso território, né? O nosso planeta mais quentinho, um aquecimento global, com essa questão das geleiras, que vem se desfazendo também. A degradação do solo, causando erosão, compactação e contaminação química, que chega num ponto onde esse solo nem consegue mais ser fértil para a produção agrícola ou de outras plantas, vegetais e outras coisas provenientes dele, ok? Bom, agora nós vamos para as atividades aí, crianças. Vocês vão pegar o caderno de ciências, vão copiar essas atividades, deem pausa no vídeo, como a Tia Grazi sempre diz, tá? Deem pausa no vídeo, façam margem, copie as questões em seu caderno e responda, ok? Atividade de fixação. O que são recursos naturais e como eles podem ser classificados? Acabamos de falar sobre isso, né? Diferencie recurso renovável e não renovável. Qual é a diferença dos dois? O que é recurso renovável e o que é recurso não renovável? 3. Cite 2 exemplos de recursos renováveis e 2 de recursos não renováveis. 4. Quais impactos ambientais a exploração de recursos naturais podem trazer? Né? Quais são os problemas ambientais? Você vai citar 3 exemplos e vai ilustrar esses 3 exemplos que você citou, ok? Essa é a atividade de hoje. Então, deem pausa no vídeo para que vocês consigam copiar a atividade e responder. Combinado? Bom, meus amores, essa foi a aula de ciências de hoje. Eu aguardo vocês. Até a próxima aula e um beijo, tá bom?